Saúde Geral está no ar e, segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, são 30 milhões de pessoas que sofrem com artrose, que é considerada a doença mais prevalente na população mundial. Hoje, nós vamos abordar esse tema tão importante com o educador físico José Samora Júnior, mais conhecido como Samurai. Tudo bem? Boa tarde, Samurai. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Como vai? Obrigado por atender a gente. Para falar, aquela máxima de que o corpo tem que estar sempre em movimento se aplica a essa doença que atinge tantas pessoas, não é mesmo? Se aplica, mas o mesmo movimento que cura também pode ser o movimento que lesiona, né? Então explica para a gente como a artrose ela vai progredindo na vida da pessoa. Vamos identificar, então, primeiro o que seria essa artrose. Essa artrose é uma lesão que dá nas articulações, normalmente por atrito. Então, o osso vai batendo num osso, e aí normalmente tem ali uma cartilagem que fica entre esse espaço ósseo, né? E ao ficar produzindo esse atrito o tempo inteiro, essa cartilagem vai sendo desgastada, até que ela desaparece. E daqui a pouco esse atrito é osso com osso, e quanto mais esse processo acontece, mais dolorido fica, mais sensível fica. E por alguma razão, isso só vai acontecer dentro do movimento. Então, se você não se movimentasse, provavelmente você não ia ter osso batendo com osso. Você teria outro tipo de problema, mas não teria artrose. Então, a questão é, o mesmo movimento que ele pode ser responsável pela dor, ele também ele passa a ser responsável também pela cura, desde que você cria uma possibilidade de se mover sem esse atrito. Entendi. E quais são as causas da artrose? Então, a causa é o atrito, basicamente, entre as peças. E aí, o que pode acontecer para que isso... A pergunta que interessa é essa. Por que está havendo esse atrito? Numa condição normal, não deveria haver esse atrito no osso. O nosso corpo é bem distribuído, bem organizado, muito bem montado. Para mim, é a máquina de maior tecnologia existente nessa terra, então ela não deveria acontecer isso. A questão é que nós temos padrões de movimentos que muitas vezes são inadequados, e essa inadequação desses padrões acaba gerando uma marcha ou uma movimentação também inadequada. E aí começa a gerar esses atritos. Então, para a gente poder atuar nesse processo, a gente tem que identificar por que está batendo um osso com osso. E aí pode ser inúmeras as possibilidades. Vamos pensar em algumas possibilidades. Pode ser uma fraqueza muscular. Uma tensão muscular muito baixa. Imagina que o corpo, essas peças elas não são parafusadas dentro do nosso corpo, é uma estrutura montada, uma peça em cima da outra ali, com uma parte articular, com uma parte muscular, com uma parte óssea, ou seja, todos esses elementos, eles interagem e eles se movimentam junto. Quando algum está com uma deficiência, vamos pensar numa deficiência muscular, ou seja, eu estou mais fraco do que eu deveria estar. Então, meu glúteo é mais fraco, minha perna está com uma musculatura mais fraca, ela tem uma capacidade de suportar essa estrutura menor. Então, provavelmente, essa estrutura acaba cedendo durante o movimento. Então, aí pode começar a gerar uma compressão de uma parte para outra só por uma seção. Em vez de ela estar estruturadinha, ela cede e aí a gravidade agindo ali vai bater uma estrutura na outra. Pode ser vícios que a gente chama de padrão de movimento ou até de compensação. Vamos tentar entender também o que é isso daí. Vamos imaginar que você pise torto. Então você tem um padrão normal de pisada, só que você está pisando torto, seu pé caído para dentro. Assim. Quando o osso da perna está bem em cima do pé, quando o teu pé cai para dentro, ele mexe na posição desse osso também. E esse osso vai chegar lá no joelho, junto com o outro osso da coxa. Então um osso que era para estar assim, começa agora a estar envezado, começa a estar de lado. Nessa hora eu vou começar a andar e uma parte dele vai bater na outra, não porque eu tenho algum problema, mas porque eu estou pisando torto. E eu estou pisando torto porque para mim isso também nunca foi um problema. Eu piso assim e normalmente as pessoas entendem como, só meu jeito de andar. Tudo bem que você anda diferente, eu ando de um jeito, você anda de outro, tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Existe uma forma mecânica correta de andar e existe a que você está andando. Se tiver uma diferença muito grande dessa forma mecânica eficiente, começa a ter perda, começa a ter ineficiência. E essa ineficiência vai gerar algum problema em algum lugar. Ela pode fazer cansar mais rápido, ela pode te gerar uma tendinite, ela pode te gerar uma artrose. Então, analisar o movimento para entender como cada pessoa está
tá se movimentando, o olhar que a gente faz para poder detectar qual é a causa desse problema e poder trabalhar na cura desse problema. Vamos pensar numa terceira hipótese ainda, que a gente vai chamar de uma compensação. O que é uma compensação? Você acabou de machucar, sei lá, seu tornozelo, você torceu o pé. Você torceu o pé direito, você tende a mudar um pouquinho o seu padrão de caminhada para preservar essa área machucada. Você começa, às vezes, a sobrecarregar o outro lado para compensar o lado que está mais doloridinho. Se você fizesse isso 1, 2, 3 vezes, não teria problema. Mas o problema é que se você não atua depois na correção deste padrão, pode ser que você mantenha esse padrão alterado a partir desta lesão. E aí você começa a andar de uma forma um pouquinho diferente desde aquela lesão. Tanto que a maior causa de lesões, estatisticamente falando, é a lesão prévia. Uma vez que você tem uma lesão, você tende a compensar. E aí, quando você começa a compensar, você começa a gerar desequilíbrio, aí gera uma outra lesão. Aí, daqui a pouco, você começa a compensar também essa lesão. Aí, daqui a pouco, começa a gerar uma outra, Você vê no futebol, um jogador, às vezes, tem uma lesão, ou ele nunca mais volta a desempenhar do jeito que ele desempenhava, ou muitas vezes ele começa a bater e voltar no departamento médico. Ele não sai mais dali. Um exemplo pode ser o Renato Augusto do Corinthians. Ele não sai do departamento médico. Ele joga 2, 3 jogos, volta para o departamento médico. Joga 2, 3 jogos, volta. Se você não fizer uma análise deste movimento dele, ele vai fazer só paliativos e vai desinflamar, mas ele não atua na causa. Se você só desinflama, legal. Desinflamei porque eu parei de jogar. Volto a jogar e inflama de novo. Então eu tenho que entender esta movimentação. E não adianta olhar só para o lugar que está doendo. Se você olha só para o joelho que está doendo e o problema está na pisada que está torta, no joelho você não vê a pisada torta, você só vê o joelho inflamado. Então esse olhar, essa análise, ela é global, ela é complexa. Eu tenho que entender o ser humano como um todo. Quer ver outro problema que pode gerar uma mudança num padrão de movimento? Uma timidez. Pensa numa pessoa tímida, o que você enxerga? Você enxerga alguém todo fechadinho, tudo curvadinho. Bom, uma pessoa toda fechadinha, toda curvadinha, está fora do seu padrão de movimento eficiente. Não é assim a eficiência do teu movimento. E aí ela pode começar a gerar uma sobrecarga, por exemplo, no quadril e desenvolver uma artrose no quadril em função do padrão de deficiência dela que nasce de uma timidez. Então aí é um trabalho mais complexo, mais multidisciplinar. Você vai ter que abordar essa timidez da pessoa para ela poder efetivamente se abrir para o mundo. E ao se abrir para esse mundo, ela melhora o padrão de movimentação dela também. Então, toda vez que a gente pensa em ser humano, a gente tem que pensar em múltiplos fatores. Sim. Porque o ser humano é muito complexo. Identificada a causa, qual é a forma de tratamento, como que é feito esse trabalho para tentar combater a artrose, para que essa pessoa já apresente uma melhora significativa? Quando você começa a lidar com lesões, você tem dois tipos de lesão. A lesão que você pode reverter e a que você não pode mais. Tá? Então, esse olhar acaba sendo um pouco diferente. Quando que isso se dá? Depende do nível de intensidade, de tempo que você está sobre essa lesão. Então, quando ela já começa a ficar crônica, ela pode ser que não dê mais tempo. Quando a gente pensa em artrose, a gente pensa na perda da cartilagem. Uhum. Então, a perda da cartilagem, ela não é reversível. Você perdeu a cartilagem, você fica sem. Não tem como colocar a cartilagem lá de volta. Então, o teu olhar agora é como que eu posso melhorar a minha movimentação para que, embora sem cartilagem, o osso não bata mais no outro osso. Porque se um osso não bater no outro osso, tudo bem que não tem a cartilagem. Porque se não tiver acontecendo o atrito, a cartilagem talvez não faça falta. É claro que ela está lá por alguma razão. E aí, dependendo do tipo de movimento que você vai fazer, você vai pular de cima de 2 metros de altura. A hora que você aterrissar, sem aquela cartilagem, você vai sentir. Agora, talvez para caminhar, que não é uma tarefa de uma grande exigência, talvez você consiga caminhar sem dor. Mas para isso vai precisar mudar o teu padrão. Então, se você pisa torto, você vai ter que endireitar essa pisada. E esse é um trabalho de formiguinha. Você vai voltando a pisada para o padrão normal, vai treinando todas as estruturas que são responsáveis por essa pisada, para que agora ela entenda esse novo padrão, porque a gente acaba seguindo um padrão que a gente fez a vida toda. Se você sempre fez uma coisa na vida toda, você tende a fazer ele o tempo inteiro. Mas todo padrão pode ser construído também. Um exemplo bem idiota, assim, você é destro, você escreve sempre com a mão direita, mas se eu amputar seu braço, você vai começar a escrever com a mão esquerda. No primeiro momento vai ser uma tragédia, mas com o passar do tempo, de repetição, teu corpo vai aprender esse novo padrão. Certo. O que acontece é que quando eu te dou esse exemplo, é uma coisa meio crônica, você fala, não tem opção, eu tenho opção só de escrever agora com a mão esquerda, e provavelmente você vai praticar até conseguir. Na pisada não é isso que acontece. Você tem sempre a opção de voltar para aquele padrão que você sempre fez confortável. Então tem que ter um trabalho por um tempo consciente de que eu estou no momento de transição. Por quê? Porque quando eu estou no momento de transição, eu sempre vou querer voltar para o meu padrão antigo porque eu estou confortável nele. Sim. Mas não quer dizer que ele está me fazendo bem.
Então você tem um trabalho de mudança de padrão de movimento para que você gere um padrão de movimento que não te gere mais esse estresse mecânico. Agora, se você não tem mais cartilagem, você vai ter que aprender a conviver com ele. Se você ainda conseguiu preservar, melhor ainda, porque aí você realmente mudando o padrão, você evita essa perda de cartilagem lá no futuro e realmente você fica zeradão. Agora, se você já tem perda, ela é uma doença irreversível nesse caso, mas você consegue conviver melhor com ela. E toda solução para qualquer problema físico, ele tem que ser olhado a causa. Então, se a causa é a pisada torta, endireita a pisada. Sim. Se a causa é uma fraqueza muscular do seu glúteo, por exemplo, você vai ter que fortalecer teu glúteo, não tem o que você fazer. Se a causa é uma timidez, você vai ter que aprender a lidar com ela, você vai ter que melhorar o seu padrão emocional perante as exposições do mundo, que é o problema que o tímido tem. Ele tem dificuldade de se expor socialmente, então isso agrava a timidez dele e talvez reforce o padrão motor dele inadequado. Por isso que é importante buscar um especialista para entender a causa e fazer esse tratamento de acordo com a realidade de cada pessoa. Muito legal a sua aula que você deu praticamente aqui hoje no Balanço Geral. Um abraço, Samurai. Bom trabalho para você. Valeu, Alexandre. Obrigado. Esse foi o Saúde Geral de hoje, tá vendo só? Procure aí um especialista para que você identifique a causa e faça o tratamento adequado à sua realidade.